sobre a saúde do corpo. O objetivo não é abranger totalmente todas as questões daquilo que a gente conhece como sendo psicossomática. É muito amplo, a gente vai fazer um corte, vai trabalhar apenas com algumas informações, talvez mais presentes hoje, não? No nosso cotidiano. E a gente vai dividir o nosso trabalho em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai trabalhar especificamente a respeito do conceito de emoção e sentimento, vai tentar avaliar como as emoções e os sentimentos elas podem influenciar no nosso comportamento, ou podem contribuir para algumas doenças psicossomáticas. E depois, então, a gente vai efetivamente trabalhar a questão de algumas doenças psicossomáticas. Dentre as bibliografias que a gente trabalhou, duas eu queria estar apresentando para vocês. Uma é esta aqui, Fenômenos Psicossomáticos, até que ponto as emoções podem afetar a saúde, da Martha Lewis e do Howard. É um livro muito objetivo, né? Apesar de ter uma linguagem muito acadêmica, mas é um livro muito bom. Vale a pena dar uma lida nessa obra. Explica com muita propriedade as questões da relação da mente e do corpo. Também Manual de Psicopatologia, da Ellen Cheniot, entre outras que estão no slide, lá no final do slide, como vocês vão estar percebendo, né? Vocês vão estar percebendo a hora que vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida nos slides e acompanhar a nossa conversa. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês uma fala do Freud, muito própria, muito importante. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro, né? É um desafio, e isso nunca foi tão contemporâneo, né? Nunca foi tão presente. É um desafio muito grande para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as nossas relações, porque realmente lidar com as tensões do cotidiano, com os desafios da vida, faz com que, de fato, a gente fique meio que blindado, né? A gente se construa como se a gente fosse, na verdade, né, um homem de ferro. Né? Mas, na verdade, nós somos absolutamente sensíveis. Ontem, por exemplo, na quinta-feira, na clínica, lá no consultório, eu atendendo um paciente, mais ou menos 1,92 m, né, malhado de academia, um rapaz com um porte bem significativo, né? E na caminhada da sessão, da análise, né, em determinado momento, eu fiz uma pergunta para ele. Uma pessoa que você olha assim, né, com a estrutura física, né, e o perfil fisionômico, você diz assim, poxa, camarada, ele está blindado mesmo, é uma rocha, né? Mas eu fiz uma pergunta para ele, que desmontou o indivíduo. Eu perguntei para ele assim, qual é o seu conceito de família? E ele me respondeu, amor. E eu voltei a pergunta e é amor para você? O que significa amor na relação familiar? E aí ele parou, começou a pensar e começou a chorar. Começou a chorar, desmontou, e foi muito interessante porque ele conseguiu jogar para fora uma série de questões, não, que a gente já vem trabalhando, e ele só, na verdade, retomou essas questões, não, questões da família dele, desde que ele era criança, e a gente está percebendo exatamente isso que o Freud está dizendo. A gente meio que é obrigado a viver como se a gente fosse extremamente forte, suportando tudo. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Não? E isso é muito importante, não? Porque
As emoções fazem parte da nossa constituição e a gente não pode negligenciá-las, porque ou tentar, de alguma forma, resisti-las, porque isso pode ter implicações muito sérias para a nossa saúde física, inclusive. Bom, vamos conhecer um pouquinho, né, do que significa emoções e sentimentos. Bom, a nível de introdução, a gente coloca o seguinte: para o corpo funcionar bem e permanecer saudável, as pessoas costumam dar bastante atenção à alimentação e atividade física. Não? A gente vive uma sociedade que cultua o corpo. Não? Academias estão cheias. E aí você tem uma série de informações que podem ajudar, né, a metabolizar, podem ajudar a hipertrofia, e alimento, bebida. Não? Mas existe um outro fator de igual importância, que é a saúde emocional. É interessante que, muitas das vezes, a gente está abrindo mão do cuidado das questões emocionais em detrimento da preocupação e do cuidado com a estrutura física, né, a estrutura corporal. Mas alguns sintomas, algumas questões, né, que vão aparecendo ao longo, né, da nossa caminhada, mesmo no cuidado do corpo físico, elas podem, de certa forma, tá indicando uma situação muito delicada. Por exemplo, alguns sintomas físicos, né, que são produtos da situação emocional, gastrite, enxaqueca. O bruxismo é um sintoma muito comum. Nós recebemos aqui, acabamos de receber a nossa graça, que é isso? Regina, seja bem-vinda. Regina está conosco aqui, participando dessa aula. O bruxismo é uma questão muito interessante, que muitas das vezes a gente não percebe. O que é o bruxismo? É aquele ranger dos dentes, é aquela apertar os dentes. Muitas das vezes acontece durante o sono, mas durante o dia também você pode ter isso. Isso passa, às vezes, de uma forma tão comum, tão simples, tão natural, que a gente não percebe que isso é resultado da má administração das emoções, da má administração dos sentimentos. Uma coisa interessante, quando nós sentimos tristeza, medo, raiva, ou qualquer outro tipo de emoção, o nosso corpo ele vai liberar hormônios. Entre os hormônios, a gente tem o cortisol, que é, inclusive, um hormônio que ajuda a controlar o estresse, e a adrenalina, que é aquele hormônio que vai nos ajudar em momentos muito delicados, né, de medo, de excitação, nos preparar para uma reação. Então, percebe que, à medida que a gente vai se envolvendo com essas tensões, a gente tem produção dos hormônios que deveria ser de forma absolutamente natural. Se a gente ultrapassa o limite da naturalidade, o excesso desses hormônios pode causar algum tipo de problema físico. Vamos caminhar mais um pouco. Bom, vamos definir emoção e sentimento. Muita gente acha que é a mesma coisa. Não? Você está vendo aí uns quadrinhos aí, a balança é muito interessante. A emoção está com o coraçãozinho, o sentimento está com o cérebro. Não? Por quê? Porque as emoções elas têm duração curta e breve, reações com alta intensidade, as emoções elas não vão mexer com os nossos sentimentos. Você pode ficar à vontade para anotar se você quiser, mas depois eu posso disponibilizar isso para você também, tá bom? Já o sentimento, não. O sentimento ele tem uma duração um pouco mais longa, reações mais suaves, ao passo que as emoções, as reações são muito imediatas. As emoções, a reação externa, o sentimento, a reação ela interna, é mais fácil, inclusive, de ser controlada. As emoções são mais difíceis de serem controladas. As emoções são inconscientes e as emoções são facilmente percebidas pela reação do corpo, pelas expressões faciais. Já os sentimentos, não. Os sentimentos, eles são
um pouco mais difíceis de você estar dando uma compreensão, uma identificação. Então, percebe que emoção e sentimento são coisas diferentes. Não são as mesmas coisas. Ainda que no senso comum, a gente trabalhe como se fosse exatamente uma única coisa. Uma vez feita a definição de emoção e sentimento, é muito importante a gente perceber o que a gente colocou aqui. As emoções, elas podem ser... Desculpa. As emoções podem alterar o equilíbrio das glândulas endócrinas. A gente tem aqui um quadro com as glândulas endócrinas, desde o hipotálamo até, né, as glândulas sexuais, os ovários, né, no sexo feminino, e o testículo, no sexo masculino. Todas essas glândulas, elas produzem hormônio endócrinos. O que são os hormônios endócrinos? São aqueles que são lançados diretamente na corrente sanguínea. É diferente, por exemplo, das glândulas exócrinas, por exemplo, né, as glândulas salivares. Né? Você tem a saliva vai para a boca. Não? Mas, por exemplo, né, a adrenalina, por exemplo. A adrenalina vai direto para a corrente sanguínea. Então, é produzido pelas glândulas endócrinas. As emoções podem alterar o equilíbrio das glândulas endócrinas, prejudicar a circulação sanguínea. Olha que coisa interessante, né? Prejudicar a pressão arterial, impedir, inclusive, né, causar uma certa dificuldade na digestão e modificar o ritmo respiratório e a temperatura corporal. E aí tem uma informação muito, muito importante mesmo. Um longo período de tensão emocional pode causar alterações que vão abrir caminho para as enfermidades. O que a gente quer dizer com isso? Você está sofrendo um período longo de tensão emocional, obviamente, as glândulas endócrinas elas vão reagir a essa tensão e vão começar a produzir hormônios no sentido até de preservar e cuidar do seu corpo, ou, né, das partes do seu corpo. Só que isso em excesso pode gerar enfermidades que a gente vai ver daqui a pouco mais. Vamos caminhar um pouco mais. Bom, cada emoção a que a gente é submetido é sempre um acontecimento físico. O que a gente quer dizer com isso? Que à medida que as glândulas endócrinas elas produzem hormônios em função das emoções, isso vai reagir no corpo. Isso vai reagir na estrutura física. Depois a gente vai ver como é que isso acontece. Quando se experimenta uma forte reação emocional, mesmo aquela que é causada por um filme, né, que você está assistindo, vai ocorrer secreção de hormônios. E a química do corpo vai sofrer alteração. Quando as sensações são especialmente fortes, as reações físicas também serão fortes. Elas vão funcionar na mesma proporção, as reações físicas vão funcionar na mesma proporção da intensidade, né, ou do excesso de produção dos hormônios em função da sensação emocional que você está sofrendo. Um estado prolongado de perturbação emocional pode levar a alterações que provoquem doenças. A sua psique é capaz de desencadear uma reação excessiva dos hormônios, o que pode produzir um processo patológico. Bom, algumas doenças provocadas justamente pelo excesso de hormônio do sistema endócrino. Você deve ter ouvido falar no hipertiroidismo, né? O hipotiroidismo, a diabetes também, distúrbios de puberdade e da função reprodutiva. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. É claro que mente e corpo estão interligados. Porém, o que a gente aconselha em um primeiro momento é que se você tem, por exemplo, uma questão física, né? Você tem, por exemplo, uma gastrite, né? Você está com muitas dores no estômago e a gente aconselha primeiro que procure um médico,
especialista nessa área. O médico vai pedir os exames, vai fazer os procedimentos normais, e o que vai acontecer? À medida que ele entender que aquela é uma reação fisiológica, ele vai tratar normalmente disso para você. Mas se ele não percebe que há uma questão fisiológica, ele fatalmente vai te encaminhar para um psiquiatra, ou para um psicólogo, ou para um psicanalista, porque ele vai entender que essa situação, né, essa gastrite, ela é de fundo emocional. Então, o ideal é que você vá primeiro procurar um especialista, né, com relação a essa situação que você está sentindo, para que ele, então, possa tratar primeiro e, se for o caso, encaminhar você para um tratamento psicológico. Ontem, por exemplo, pela manhã, eu fui atender uma paciente acamada, lá no Colubandê. Foi feito contato para mim, né? E o neurocirurgião que está cuidando dela encaminhou para um tratamento psicológico, porque só o tratamento medicamentoso não está dando resultado. E aí foi muito interessante que na primeira entrevista, na primeira conversa, ela está com 73 anos e está acamada, e ela perdeu o esposo tem 34 anos. O esposo foi assassinado na praia de Itaipu. E na conversa eu percebi que ela tinha muitas joias, muitos anéis, pulseira, né? Muito vaidosa, uma senhorinha muito vaidosa. Mas eu percebi que ela não tirou aliança, ela estava com a aliança no dedo. Inclusive na mão de casada, até no dedo de casado. No processo da conversa, eu perguntei para ela, por que a senhora não tirou a aliança depois de 34 anos? E ela me disse que ela não consegue tirar a aliança. Então, o que a gente está entendendo, foi a primeira conversa, obviamente, né? A gente ainda vai ter mais algumas outras conversas, né? Mas, em primeiro momento, o que a gente está entendendo é que ela não fechou o luto. E aí já virou um luto patológico. 34 anos, né? Ela ainda tem algumas recordações. A recordação, ela é natural, ela não é problemática. Então, mas o fato de você estar ligado emocionalmente, né? A pessoa que partiu, através de um elemento, de um objeto, de uma joia, a ponto de isso te fazer ainda sofrer a nível de você ter no corpo uma reação patológica, isso é problemático. Então, ela começou a apresentar uma série de situações muito delicadas, né? Sobrepeso, dores na coluna, nas pernas, no corpo como um todo, ou seja, o corpo somatizou. Então, claro, ela foi primeiro encaminhada para um especialista, né? E ela está sendo tratada por um neurocirurgião. Eu perguntei, inclusive, para ela se não seria o caso de, especificamente com relação à coluna dela, né? No caso de uma cirurgia, ela disse que o médico falou que não é o caso, e o próprio neurocirurgião encaminhou ela para um tratamento com um psicólogo, um psicanalista. E aí eu fui convidado para estar acompanhando essa senhora. Pois bem, caminhando mais um pouco, né? Isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Virtualmente, todas as doenças apresentam componentes emocionais. E aí você tem algumas exclusões, obviamente, que toda regra tem exceção, né? São excluídas, entretanto, de todas as discussões sobre a psicossomática, as manifestações patológicas estritamente hereditárias, tais como, por exemplo, a hemofilia. Também não se colocam entre as moléstias psicossomáticas as causadas por fatores do meio ambiente, como, por exemplo, a intoxicação alimentar, moléstias profissionais, a intoxicação, não intoxicações por poluição. Mas é possível, contudo, que mesmo nesses casos que estão fora da relação direta com as emoções, nesses casos, o nível de danos seja aumentado, em decorrência da tensão psíquica, já que o estado emocional da vítima frequentemente ajuda a determinar o curso da doença. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, né, a pessoa tem uma intoxicação alimentar. Então, não é no primeiro momento, não é uma questão que esteja diretamente relacionada à tensão emocional. Então,
ela vai se tratar com isso. Mas ela pode ter essa situação agravada em função da tensão que se estabelece entre o cuidado que ela precisa ter para esse problema de intoxicação alimentar e as suas emoções. Então, as emoções podem agravar a doença, mesmo que ela não seja, em um primeiro momento, de fundo emocional, o que faz com que, virtualmente, essa relação entre mente e corpo, ela, de fato, ela seja real. Então, presta atenção nesse comunicado importante aqui. Como é que funcionam as emoções? A opinião geral é que as emoções, elas são principalmente desenvolvidas no que a gente chama de sistema límbico. E aí você tem, o sistema límbico está, obviamente, no cérebro, né? Você tem uma engenharia de como funcionaria, né, essa questão das emoções no cérebro. Vamos tentar dar uma olhada com carinho nisso aqui. Por exemplo, no primeiro momento, o evento ele é captado pela retina ou também pelo tato, pela audição, pelo olfato, né? De uma forma empírica. Por exemplo, você vê um acidente de automóvel, né? Você vê, ouve a batida, né? Você não apenas vê o acidente, mas ouve a batida também. E aí, os seus sentidos vão captar essa situação. O que acontece depois? Esse evento que ele é captado, ele vai direto para o tálamo. Não sei se vai dar para todo mundo ver, eu mostrando, né? Por causa do ambiente aqui. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu queria agradecer ao Betel, na figura do Wellington, que se prontificou a ceder o espaço e todo esse equipamento para a gravação dessa aula. Obrigado. Deus abençoe a vida do Wellington, abençoe o Betel. O tálamo ele fica exatamente no meio do cérebro. Então, esse evento captado, ele vai para o tálamo e ele é traduzido pela linguagem do cérebro, ou seja, o cérebro entende isso, não? E vai acionar as referências desse evento. O que seriam essas referências, né? As cores, a forma, a textura. Isso se traduz também num significado através de fragmentos de informação. Esses fragmentos, eles seguem para o córtex visual, que é uma área que fica aqui em cima do cérebro, fica aqui exatamente nessa área aqui. E aí, eles são traduzidos em imagem. O que é traduzir em imagem? É decodificar o evento. O cérebro entende esse evento. Ele desenha esse evento. Ele se torna muito legível e compreensível para o cérebro. A imagem é decodificada, ela vai seguir para o córtex para ser elaborada. Daí para o hipotálamo e seguir naturalmente para a hipófise e suprarrenais, ou seja, vai para o sistema endócrino, né? Vai para aquelas glândulas e vai produzir os hormônios e distribuir esses hormônios para o corpo, o que vai dar esse resultado que é produto da relação entre o evento e a tensão emocional de quem vive, quem sofre ou quem vê o evento. Percebe? É captada a imagem, joga para o cérebro joga para o córtex, então, vai distribuir isso para as glândulas suprarrenais, que vai produzir os hormônios que, de certa forma, vai buscar equilibrar, né, as reações do corpo e as emoções também. Mas tem mais aqui. Caso, isso aqui é muito importante, caso uma informação seja de urgência, ela vai vazar inconscientemente e vai diretamente para a amígdala. Ela meio que ultrapassa esse limite, né, essa engenharia, né, normal da compreensão do evento
e do preparo do corpo para receber o evento. Porque a questão é urgente, ele vai direto, inconscientemente, para a amígdala, que vai soar um alarme e vai enviar para a hipófise a informação para uma reação emocional rápida. É a questão do susto. A questão do susto. Não? A questão do susto você não tem controle. Então, se é uma reação rápida, imediata, vai direto para a amígdala, que vai jogar tudo para o sistema endócrino e vai buscar equilibrar. É por isso que no susto você tem uma certa dificuldade de botar o pé no chão. Até o susto passar, você está ali, né? A adrenalina já está correndo no seu corpo, o coração está batendo mais rápido, não? Os seus olhos já se abrem um pouco mais, né? Para perceber o evento, o seu corpo começa a esquentar um pouco mais, você começa a suar, porque é uma coisa que acontece imediatamente. Se isso for constante, se essa urgência for constante, o corpo vai reagir, vai começar a produzir hormônio, isso vai ser jogado na corrente sanguínea e isso pode gerar problemas na sua saúde física. Ok? Vamos lá. Muito importante também. As suas emoções são fenômenos físicos, já falamos disso anteriormente, que vão existir dentro do seu organismo sob forma de sensações proprioceptivas. O que são sensações proprioceptivas? São aquelas que você consegue identificar. Você consegue identificar o susto, você consegue identificar o coração, a taquicardia, né? Você consegue identificar a sudorese, você consegue identificar a dor, né, na nuca. Essas são sensações proprioceptivas. São resultantes de uma inter-relação complexa entre porções do seu cérebro, particularmente o córtex cerebral, responsável pelas questões e tensões, questões emocionais e tensões, que constitui o centro da interpretação consciente, sistema límbico, o qual funciona como posto de compensação, e o hipotálamo, sim, que regula o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é responsável justamente por manter o equilíbrio do organismo. Tá? E aí, como é que a mente, então, vai afetar o corpo? Um outro exemplo para vocês. Semana passada, já não foi na clínica, foi numa conversa que eu tive com uma pessoa em São Gonçalo. Essa pessoa não é meu paciente, ela é paciente de um outro profissional. Mas batendo papo com ele me disse o seguinte: ele está sob forte tensão emocional, está sob depressão, ansiedade. E aí, ele me disse que tem tido muita vontade de chorar. Assim, espontaneamente. Inclusive, quando ele está na rua, está no mercado, ele sente essa vontade enorme de chorar. E aí eu perguntei para ele assim: por que você não chora? Não? E ele falou: olha, eu não choro porque eu tenho vergonha. Vergonha. É claro que a gente precisa se preservar em algumas situações, é óbvio, você não vai sair chorando, né, andando pela rua chorando, né, mas você precisa criar um ambiente onde você possa desaguar essas suas emoções. E eu conversei um pouco com ele e falei: olha, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Do jeito que você está, a vergonha pode prejudicar a sua vida. Porque com vergonha ele trava a emoção. Ele não chora. Obviamente isso vai para dentro. O corpo vai gerar uma reação. E aí, ele me disse o seguinte: aconteceu um caso muito interessante comigo, Eduardo. Eu estava num determinado lugar e eu senti muita vontade de chorar, mas eu estava com vergonha de chorar. E, de repente, eu comecei a sentir como se alguém estivesse apertando meu peito, apertando a minha garganta, e eu não estava conseguindo respirar. E o que é mais interessante ainda, ele ouviu uma voz dizendo que ia matá-lo. E ele começou a se debater. Eu sou evangélico, ele também é evangélico, a gente tem algumas percepções, mas em um primeiro momento eu não quis levar para esse campo, né, o campo da espiritualidade, em função justamente do histórico dele e das questões que ele está passando, não? E eu falei para ele: olha, o seu corpo está reagindo de uma forma absurda às tensões que você está vivendo. Você precisa jogar isso para fora, você precisa desaguar isso.
Então, ele já está sendo acompanhado por um psiquiatra, né? Tá tomando os remédios dele. Mas eu falei, além disso, você precisa de uma análise, de um psicólogo, de um psiquiatra, para tratar bem essa questão, para te ensinar a trabalhar melhor essa questão das suas emoções. Então, a gente tem uma série de situações aqui, né, que podem, de certa forma, trazer algumas questões complicadas para o nosso organismo. Como é que a mente afeta o corpo, por exemplo? Né? Quando você exige demais de você mesmo ou de outras pessoas, pode gerar culpa. Culpa é um evento muito comum na clínica, né? Principalmente quando se trata de casais. Não? Medo de perder o controle. Isso também é muito comum. Não? Perder o controle no trabalho, perder o controle na família. Não? Rejeição. Quando você se sente abandonado, quando você sofre muitas críticas, julgamentos, essas questões tensionais, elas vão gerar esses elementos. Então, quando alguém te exige demais, ou você se exige demais, culpa. Você tem muita preocupação em controlar tudo, né? Medo da perda do controle. Pessoas que sofrem desapontamentos, crueldade, medo do futuro, tem dificuldade, né, em se expressar. Elas são pessoas que geralmente se sentem ameaçadas. Pessoas com problemas na autoestima, sentir que não é aceito, não? No grupo, ela geralmente são pessoas que apresentam muita vergonha. Pessoas que cresceram num ambiente que geraram rancor, inveja, mágoa, repressão de sentimentos negativos, isso é muito interessante, né? A famosa frase, né? Engole o choro, menino, que eu ouvi muito quando era criança da minha mãe, né? Não podia chorar debaixo da surra que a gente levava, né? Toda essa energia, ela pode produzir raiva lá na frente. Então, questões de família, questões que envolvem situações de abuso, por exemplo, né? De desrespeito, quebra de limite, de violação, né? Questões que estão muito presas ao passado. É muito comum na clínica a gente conhecer históricos muito delicados de pacientes com relação à sua infância, adolescência, envolve abuso sexual, envolve violência familiar, não? Do nível mais delicado possível. Essas tensões da vida, elas vão gerar um comportamento ou um tipo de sentimento, ou um tipo de reação depressiva à medida que a gente vai caminhando, porque a gente precisa se preservar. Não? E é muito difícil, porque na maioria das vezes a pessoa ela não linka, até porque ela não é um profissional na área, ela está sofrendo atenção, ela não linka aquela situação específica, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa pavio curto, sou um pavio curto, histórico com muita facilidade. Para ela isso acaba sendo natural, mas ela não linka isso com alguma situação da sua criação. Na clínica a gente vai trabalhar isso, vai descobrir isso, né? Pessoas muito tímidas. Eu comecei a atender uma paciente, né? É bom trazer alguns exemplos, né? E é muito interessante que ela sentou na minha frente, não sei se todos vocês vão conseguir ver, possível que não, eu acho que eu vou ficar de pé, que é muito mais fácil. E ela conversa comigo assim, ela cruza os braços, abaixa a cabeça, cruza as pernas, quase que bota a cabeça no joelho, assim, né? E eu deixei, durante a primeira entrevista, deixei. Passada para a segunda entrevista, a gente já estava um pouco mais à vontade, então, e aí eu perguntei para ela o seguinte, como é que funciona isso aí? Como é que é isso? Né? Essa questão de você ter com essa posição. Você está se protegendo de quê? Não? Timidez, a sensibilidade muito aguçada. Isso tem a ver com o histórico da caminhada, tem a ver com uma situação, provavelmente, de agressividade, não?
de falta de questões emocionais, de cuidado, de carinho. E aí o corpo vai reagir, porque automaticamente, né, de uma forma muito inconsciente, isso vai ser refletido no seu comportamento, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Tá vendo um pouco mais? Olha que coisa interessante esse quadrinho, né? Suas emoções e as suas enfermidades. Como as emoções adoecem o corpo. Então, por exemplo, pessoas que têm muita propensão à raiva, possivelmente elas tenham problemas no fígado. Pessoas muito tristes, muito deprimidas, podem apresentar problemas nos pulmões. Pessoas que sofrem de angústia, aquele aperto no peito, aquela questão difícil, né? De dificuldade de respirar, bolo na garganta, podem apresentar problemas no estômago. Pessoas excessivamente estressadas, não? Em excesso de adrenalina, elas podem apresentar problemas no coração. Pessoas que apresentam quadros de fobia, de medo, não? Elas geralmente vão apresentar doença nos rins. Olha que coisa interessante, né? Como as emoções, elas podem afetar o nosso corpo, partes do nosso corpo. É claro que isso não acontece em 24 horas, obviamente. Isso é um processo. Tá? Eu tenho uma paciente, eu estou com 61, ela tem 67 anos, e ela apresenta um monte de problemas, pressão alta, obesidade, e outras questões lá. Né? E a gente, na caminhada, ela já está comigo há quase um ano, a gente começou a descobrir que foram situações que começaram a acontecer na vida dela aos 3 anos de idade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, assim, as emoções caminham de forma muito lenta. Então, você pode, por exemplo, sofrer durante um bom tempo a tensão do estresse ou da angústia. E lá na frente, os sintomas físicos com relação à angústia, ao estresse, a raiva, vão começar a aparecer. Não é uma coisa que acontece em 24 horas. É por isso que, em primeiro momento, é importante você procurar um especialista com relação àquele sofrimento seu, para que ele possa identificar se é efetivamente um problema fisiológico ou se tem relação com as questões emocionais. Bom, aí, agora que a gente já conheceu, né, a diferença entre sentimentos e emoções, como é que funciona, né, a relação dos sentimentos e das emoções com o corpo, não? Como é que funciona a questão do sistema endócrino, não? Os hormônios, o excesso que pode ocasionar. A gente vai para a segunda parte, que são as questões, as doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Né? Ou também conhecidas como somatização ou transtorno somatoforme. São desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam o funcionamento dos órgãos do corpo. Lembra? A gente tem as questões dos sentimentos e das emoções, que vão mexer, né, nas estruturas endócrinas, no sistema límbico, vamos ter que dar uma bagunçada nisso aí. Isso vai resultar em sintomas. Sintomas que caracterizam doenças. Então, essa relação efetiva entre a psique, entre as emoções, entre os sentimentos e a doença é que a gente chama de relação psicossomática. Vamos caminhar aqui. Uma informação muito, muito, muito importante, essa que está em vermelhinho. As doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e modo de pensar.
Assim como você pensa, você sente. Algumas pessoas, elas acham que, lembra do Freud, elas acham que são feitas de ferro. E aí elas têm que controlar as emoções, eu tenho que segurar, não posso chorar. Não? Eu conheço uma pessoa, ela está com 73 anos, é a filha mais velha de uma família de seis com ela, 3 homens, 3 mulheres. E da pandemia para cá, o esposo dela já havia falecido, tem mais ou menos 13 anos. Mas da pandemia para cá, num espaço de perto de um ano aproximadamente, ela perdeu a filha, a filha, a filha se matou por depressão, o genro, que faleceu de câncer, e a irmã mais nova, que morava, acho que em Brasília, e que estava doentinha, também faleceu. Ou seja, 3 óbitos num espaço de 10, 11 meses aproximadamente, depois da pandemia para cá. Né? Só que o esposo já tinha falecido, tem mais ou menos 13 anos. E eu conheço essa pessoa, ela sempre se mostrou ser uma mulher muito forte, capaz de resistir a todas as pressões da vida, a todas as perdas, a todos os sentimentos. Tá? Quando, na ordem, a irmã faleceu primeiro, a filha e depois o genro. Quando o genro faleceu, coisa de 2, 3 meses após o óbito do genro, ela já não conseguia mais andar. Para ela andar um espaço de aproximadamente 10 metros, 20 metros, alguma coisa nesse sentido, ela vai gastar pelo menos aí uns 30 minutos. A perna não obedece mais, ela tem que empurrar. Ela fica em pé normalmente, mas ela já não consegue mais andar de forma normal. E ela já está apresentando um quadro, possivelmente de... Esqueci agora o nome, não sei se você pode me ajudar. Esqueci realmente o nome, fugiu a memória. Parkinson. Parkinson, lembrei. Ela está possivelmente apresentando um quadro de Parkinson, eu tenho acompanhado ela. Mas o que acontece? A ideia de ser forte, de resistir, não? De não expressar as emoções e os sentimentos, a levou nesse quadro. Ela já não está mais... É muito difícil, é muito duro. Né? 73 anos é uma pessoa ainda jovem, digamos assim, né? Mas ela já não consegue mais andar. Então é muito difícil mesmo. Bom, o corpo reagindo às emoções, aos sentimentos que não foram bem trabalhados, inclusive os lutos. Né? Bom, e aí o corpo fala. Inclusive tem um livrinho, né? Que eu geralmente aconselho para os meus alunos, exatamente isso, o corpo fala. A impossibilidade de falar do que se sente é a grande causa da maioria das doenças. A psicanálise, ela trabalha justamente com a questão da fala. A gente entende que a fala, né, a associação livre criada pelo Freud, é o grande remédio para as doenças da alma. A impossibilidade de falar do que se sente é a grande causa da maioria das doenças. Tristezas, aflições, decepções, a sensação de ter sido derrotado. Deixe que fluam, sinta, chore, conte, desabafe, alivie a alma antes que o corpo exploda. Joga para fora, fala sobre isso. Não segura isso, porque o corpo vai gritar, o corpo vai falar. Né? Sem linguagem, sem algum tipo de expressão retórica, mas ele vai gritar, ele vai falar. As frases, lembra que eu falei? Engole o choro, menino. Sentir raiva é feio. Não está triste por quê? Não tem motivo para estar triste. São
travamentos, né, das emoções e dos sentimentos, como se eles não fossem importantes, como eles não fossem necessários. A gente é constituído integralmente de emoções, sentimentos, de razão. Não? E aí, a gente aceita com muito mais facilidade a questão do sofrimento do corpo do que o sofrimento da alma, do que as questões emocionais. Se a sua alma falasse, o que ela diria para você? Presta atenção, a sua alma fala muito e de diversas formas. Na falta de uma atenção à fala da alma, ela vai murchar, ela vai apresentar situações muito delicadas e vai adoecer. Por exemplo, garganta irritada, né? O medo, tudo isso, né? Somado a questões, por exemplo, né? O estômago que queima, a irritação que acelera o batimento cardíaco, a queda de cabelo, as erupções cutâneas, falta de ar, o descompasso dos batimentos cardíacos, o fato de você se sentir sufocado, tudo isso é seu corpo falando, seu corpo gritando, seu corpo pedindo socorro, seu corpo sinalizando que alguma coisa não está bem com as suas emoções, não está bem com os seus sentimentos. Como é que a gente pode estar identificando, né, a partir de alguns sintomas, as doenças psicossomáticas? Lembrando que eu falei que, em um primeiro momento, você precisa procurar um especialista com relação a essa questão que está te apresentando, tá bom? Então, sintomas que podem ajudar a identificar as doenças psicossomáticas. Ansiedade, irritabilidade, dores crônicas nas juntas das articulações, por exemplo, alterações no apetite, muito cansaço, muita tristeza, os distúrbios gastrointestinais, né? Diarreia, náusea, vômito, problemas respiratórios como falta de ar constantemente, taquicardia, os distúrbios dermatológicos, como aquelas coceiras, né? Psoríase, por exemplo, erupções cutâneas, os distúrbios do sono, como a hipersonia ou a insônia, efetivamente, são elementos que podem identificar doenças psicossomáticas. Podem identificar. Reitero pela terceira vez a necessidade, da importância de você estar procurando, em um primeiro momento, um especialista para que ele possa fazer uma análise e definir se ela é uma questão, se você está sentindo, essa sua doença, é uma questão efetivamente fisiológica ou se ela tem um fundo emocional. A propósito, o fato dela ter um fundo emocional não significa que o que está acontecendo não seja real, tá? É real e concreto. Só que a fonte é emocional. Bom, eu disse que a gente não ia esgotar todas as doenças psicossomáticas. Então, eu destaquei algumas aqui, e depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês, né? Dessas doenças aqui. Eu destaquei a síndrome do intestino irritável, que é aquele distúrbio gastrointestinal que vai provocar muita dor. Sabe aquela dor na região do estômago, que você não consegue identificar, que você não sabe se é o estômago, não sabe se são os rins, não sabe se é o intestino, tá? Mas está doendo muito e você não consegue sequer ficar em pé de forma correta? Pode ser uma doença psicossomática. A enxaqueca. A enxaqueca também, né, pode ser uma doença psicossomática, aquelas dores de cabeça constante, irritante, que você não consegue sequer olhar para a claridade, ela pode ser uma doença psicossomática. A dermatite atópica, né, podem surgir dores musculares e nas articulações,
vermelhidão na pele, que arde muito, que queima e que coça muito. A psoríase, eu já citei a psoríase também. Uma questão muito interessante, disfunção erétil, né, ou impotência sexual. Ela pode ter um fundo emocional, ela pode ter um fator psicológico, e se o tiver, ela é uma doença psicossomática. A gastrite, que eu também já citei, né? Fatores emocionais e psicológicos contribuem para o desenvolvimento e o agravamento da gastrite. Então, e aí a gente vai conhecer aqui, através da foto, alguma dessas doenças. A gastrite, a dermatite atópica, a síndrome do intestino irritável, a disfunção erétil, a enxaqueca. É claro que com a foto fica relativamente bonitinho, né? Mas isso é muito sério. Não brinca com a fala do corpo, porque algumas dessas doenças elas podem complicar e podem levar ao óbito. Eu conheci uma senhora, o nível de depressão dela foi tão absurdo, essa é a palavra correta, que ela veio a óbito. Quando eu a conheci, ela ainda andava. Depois ela já não andava mais, já não falava mais, já não se alimentava mais. E aí foi internada, de depressão, né? A imunidade foi bem lá para baixo, pegou uma infecção hospitalar e veio a óbito. Então, não brinque com as questões psicossomáticas. Não brinque com isso, tá? Bom. Mas, vamos conhecer alguns fatores que podem gerar a doença ou as doenças psicossomáticas, porque está tudo interligado. Né? Você nasce num ambiente social, você nasce numa família. Tá? Depois você cresce, vai para a escola, é um outro ambiente social. Depois você cresce, vai trabalhar, é um outro ambiente social. Vai para uma igreja, é um ambiente social. Vai para um clube, é um ambiente social. A gente interage socialmente. E os ambientes sociais, eles são ambientes estressores, né? Promovem tensões. As relações interpessoais precisam ser muito bem trabalhadas, porque elas também podem gerar, né, um nível de estresse que pode causar uma situação muito chata, muito desagradável com relação à sua psique, que vai desembocar no seu corpo. Então, alguns fatores que precisam ser identificados que podem contribuir para as doenças psicossomáticas. Herança familiar, questão da hereditariedade. Tá? Traumas de infância ou após acontecimentos marcantes. Eu estou tentando lembrar aqui de alguma questão traumática que eu tenha tido conhecimento, mas no primeiro momento eu não me lembro. Se eu lembrar, eu comento com vocês. Tá? Situação de violência psicológica e de desmotivação. Tendência à negatividade. Você imagina uma criança que cresce ouvindo dos pais que ela é incompetente, que ela é burra, que ela nunca vai conseguir ser absolutamente nada na vida. Não? Imagina uma criança que cresce ouvindo isso. No primeiro momento, ela não sabe lidar de forma racional com essas informações. Ela vai lidar de forma emocional. Vai jogar isso para dentro, vai jogar isso para dentro. E aí, nessa criança crescer, ela pode apresentar sintomas que indiquem uma doença psicossomática, cujo fundamento são as negatividades que lhe foram apresentadas. As questões genéticas e fisiológicas com maior sensibilidade à dor, modo de enfrentamento dos problemas, que pode interferir na percepção da doença, no limiar dos sintomas físicos, né? Pessoas que nunca aprenderam a lidar, nunca foram orientadas, né, a lidar com os problemas de saúde. Deixa para lá, depois você cuida disso e tal, não precisa ao médico, não?
Menor controle das emoções ou dificuldades no processamento dos problemas psicológicos. O que faz com que a pessoa tenha uma tendência a supervalorizar a dor física, pessoas que gostam de sentir dor, né, porque elas não aprenderam que a dor dói e que a dor é um sintoma de que alguma coisa não está bem com ela, efetivamente. Né? Uma coexistência de fatores, né? Depressão, ansiedade patológica, estresse excessivo, né? Que vão gerar uma produção excessiva de hormônios e vão gerar a somatização de uma série de doenças. Isolamento social, pessoas que vivem em estado de depressão, né? Angústia, tristeza, até mesmo por não ter coragem de compartilhar ou de falar sobre os seus conflitos, né, internos. E aí elas vão sempre trabalhar as emoções negativas, sempre pensar de forma negativa. E o pensamento negativo é um pensamento patológico, ele é doença, ele gera situações muito delicadas. Não? Hábito ou desenvolvimento de comportamentos de dor em resposta a sintomas emocionais, principalmente em relação à insegurança emocional para resolver problemas. Sabe aquela pessoa que nunca consegue resolver nada? Ela sempre tem medo de resolver, né? Tem que resolver um problema em casa. Aí ela transfere para uma outra. Né? Não resolve você. Tem que resolver um problema no trabalho. Ela não tem iniciativa, ela não tem coragem, ela tem medo. O medo de que não vai conseguir resolver esse problema. Ou, né, o medo de que dê errado. E aí, obviamente, ela não mexe naquilo. Ela não mexe naquilo. Tá? Essa insegurança, esse medo constante, diante do desafio, isso também pode apresentar lá na frente um quadro de doença psicossomática. Então, você tem alguns fatores aqui, eles vão ficar gravados aí no vídeo. Deixa eu ver um negócio aqui, não sei se é aí. Tá. E aí? Tudo bem. Como é que a gente pode, em um primeiro momento, estar trabalhando essa relação mente-corpo para que a gente não fique doente, né? Para que as doenças psicossomáticas elas não surjam ou não se agravem. Né? Existe uma coisa chamada hormônios da felicidade. Esse quadrinho azul que vocês estão vendo aí, ele apresenta um cérebro e há um recorte de um pedaço, né, um detrito da célula nervosa, uma com a outra, perto da outra, e vocês vão perceber que está passando uns pontinhos branquinhos. Né? Isso é o que a gente chama de neurotransmissor. Essa proximidade das células nervosas uma da outra, né? E esse encaminhamento dos neurotransmissores, dessa comunicação, a gente chama de sinapse. As células nervosas, elas são diferentes, obviamente, das células epiteliais. As células epiteliais são juntas. As células nervosas, elas são próximas uma das outras. E aí, há uma passagem de descarga elétrica de uma para outra, que é a sinapse, e aí a gente tem o neurotransmissor. Esses neurotransmissores, eles contribuem para a regulação dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Alguns, a gente vai ver daqui a pouco, são muito importantes para a questão do equilíbrio emocional. Então, por exemplo, a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina são hormônios ou neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio emocional das pessoas. Vamos ver esse quadro aqui. Aqui você tem uma célula nervosa. Você percebe que há alguns espaços ali na célula nervosa onde você está vendo um pontinho branco, meio que brilhoso, não? É justamente o local onde acontece a sinapse de uma célula para outra, ok? Quer tirar uma foto? Pode tirar, fica à vontade. Tem problema não. Deixa eu beber uma água enquanto isso.
É uma foto bonita, né? Muito bonita. Muito bonita mesmo. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um quadro com alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo equilíbrio do prazer. Lembra daquele quadro do sistema límbico e o cérebro, né? E você tem aquele encaminhamento desde o evento, a decodificação do evento, a reação do corpo ao evento. Então, toda aquela engenharia, ela acontece dentro de um sistema que vai produzir hormônios e vai permitir a comunicação neurotransmissora das células nervosas para que isso possa, de certa forma, contribuir para o seu equilíbrio emocional. Se há algum desnível, alguma falha nesse sistema neurotransmissor, você vai apresentar problemas sérios nas suas emoções. Então, por exemplo, a dopamina, ela está associada a sentimentos de prazer e satisfação. Porém, há uma questão interessante aqui. A dopamina também está associada à questão dos vícios. Porque a lógica do vício, se é que se pode falar em lógica do vício, não? É a busca do prazer, a busca da sensação prazerosa, não? Então, a dopamina é que vai trabalhar essa questão do prazer. Alteração no nível de dopamina pode desencadear algumas doenças. Por exemplo, Parkinson. E hoje já se sabe, desculpa, que a esquizofrenia ela tem relação direta com a alteração da dopamina. Eu não vou falar de todos, não, tá? A serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que está relacionado à questão do humor e do bem-estar, a felicidade. Desculpe, está relacionado ao nosso bem-estar e felicidade. Os nossos níveis são afetados pelo exercício e pela exposição à luz solar. Olha que a serotonina também vai ajudar no equilíbrio do humor, o ciclo do sono e a digestão. Lembra que a gente falou que as emoções, elas podem afetar, inclusive, o sistema digestivo? Por que ela faz isso? Porque há um desnível, há um desequilíbrio da serotonina. E aí, o que acontece? O seu corpo vai reagir, entre outras coisas, com uma propensão à má digestão. Deixa eu ver aqui. A noradrenalina. A noradrenalina, esse quadrinho azul aí no meio lá em cima, está relacionada à questão da concentração e do alerta. A noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, é um neurotransmissor que vai afetar a atenção e as ações de respostas do cérebro. Estaria, de certa forma, ligada à questão de luta ou fuga, a questão da identificação e da reação ao perigo, não? Ocitocina. Ocitocina é muito importante. É um neurotransmissor que tem uma relação direta com o amor. Tem como função promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a libertação, né, do leite materno, desenvolver apego e empatia entre as pessoas, produzir parte do prazer do organismo, modular a sensibilidade, do medo, da questão, por exemplo, do desconhecido, e ele é chamado de hormônio do amor. A adrenalina,
que é lançado diretamente na corrente sanguínea, tem relação com o perigo, com a luta, enfim, com você se armar para reagir, né, a uma situação perigosa. Sobre essa questão da adrenalina, está relacionada à questão do perigo, eu me lembro que a ansiedade é uma reação do corpo a um medo imaginário, um medo que de fato não existe. Aí você imagina, né, a sua mente funcionando da seguinte forma: você concebe a ideia de um perigo que não existe, a reação é de medo, há um excesso de adrenalina que prepara o seu corpo para reagir a esse medo, só que esse medo não existe de fato. Ele não, na verdade, o perigo não existe, o medo existe. O perigo não existe de fato. O medo está lá. O organismo está injetando adrenalina. Imagina isso em excesso, as reações que o seu corpo pode ter. E aí você vai apresentar problemas sérios de saúde por excesso de adrenalina. Por isso que a ansiedade, ela precisa ser muito bem tratada. Você tratar com medicamento e com terapia. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Sim. E aqui algumas dicas de como você vai trabalhar esses hormônios de forma correta, permitir o trabalho do cérebro, né? Com relação aos neurotransmissores de forma efetiva. Algumas atitudes, alguns comportamentos que podem parecer até muito óbvios, não? Mas o óbvio às vezes não é percebido como sendo alguma coisa extremamente salutar. Mas, por exemplo, olha só, como é que você vai trabalhar bem essa questão dos hormônios da felicidade? Algumas dicas. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Tá. Algumas dicas. Por exemplo, na parte da manhã, faça uma atividade física, estabeleça um tempo de meditar. Tá? Solitude, por exemplo, é uma coisa muito boa. É diferente de solidão. A solitude é quando você opta por se reservar, por pensar sobre você, sobre a sua cosmovisão, sobre a sua relação com as pessoas, enfim. Né? Você tira um tempo para meditar, para pensar exatamente sobre a sua razão de existência, como você pode contribuir para melhorar a sua vida, as suas relações interpessoais e até mesmo, né, contribuir para que os outros possam melhorar. Então, atividade física é sempre muito bom, meditar é sempre muito bom e ajuda na liberação de hormônios da felicidade. Uma outra sugestão é, à tarde, e aí, à tarde, manhã e noite, boas ações são sempre bem-vindos, né? Pensamentos positivos, chocolate com 70% de cacau. Não é esse chocolate que a gente está acostumado a comprar aí na padaria, não, ok? À noite você pode ter um tempo de música, pode se socializar, pode, né, abraçar as pessoas. São comportamentos, são atividades que ajudam a liberar os hormônios da felicidade e controlam, de certa forma, as suas tensões emocionais. O que acontece? Quando você tem essas atividades e outras que estão aqui, o cérebro ele vai liberar alguns hormônios. Então, por exemplo, quando você faz exercício diariamente, quando você consegue dormir bem de 6 a 8 horas, quando você celebra, né, as conquistas, então, o seu cérebro libera a dopamina. Quando você ri com as pessoas, né, você pratica algum hobby, você, né, come pequenas porções de chocolate com 70% de cacau, o seu cérebro vai liberar a endorfina, o prazer. Quando você tem uma relação, digamos assim, de conexão com a natureza, né? Você está preocupado com a ecologia, tá? Você tem lembranças boas de momentos muito especiais. Uma coisa muito importante, né? E até para a saúde física também, né? Você procura evitar alimentos industrializados, seu cérebro vai liberar a serotonina. Quando você é gentil, educado, né? Generoso com uma pessoa, quando você
tem esse afeto, né? Gosta de abraçar as pessoas, de tratá-las com muita delicadeza, com muito amor, com muito carinho. Quando você se propõe a ter um tempo de meditação, de reflexão, o seu cérebro vai liberar a ocitocina. Então, percebe que, além do tratamento medicamentoso, que é muito importante, você pode ter algumas atividades que vão contribuir para o seu equilíbrio emocional, que vai resultar também numa saúde física. Viver bem faz bem. Ter pensamentos positivos faz muito bem. Muito bem. O corpo, ele apresenta um sintoma. A mente pode ser o remédio. A mente pode ser o remédio. É claro, né? Eu vou sempre falar isso, né? Falo isso inclusive na clínica. É claro que existem questões que são de fundo fisiológico, né? E aí você vai ter que, obviamente, procurar um médico para um tratamento medicamentoso, ou quem sabe uma cirurgia para resolver esse problema. Mas ter uma mente equilibrada, ter uma relação saudável da sua mente com o corpo, trabalhar atividades que possam liberar hormônios e fazer com que os neurotransmissores funcionem de forma correta, contribui muito, e muito, para a saúde física. Por quê? Porque mente e corpo trabalham juntos. Eles trabalham juntos. A gente é um ser essencialmente integral. E qualquer desequilíbrio nessa relação vai apresentar um indicativo de um problema. E aí o seu corpo vai reagir. Ok? Eu até tenho mais algumas outras coisas aqui que eu separei. Eu vou deixar nos slides, vou até passar aqui para que fique gravado. Eu só não vou entrar em detalhes, porque, efetivamente, a nossa aula é sobre psicossomática, mas há uma questão que nos acomete diariamente, que é essa questão aqui, a questão do estresse. Não? Então, eu só vou passar os slides e falar alguma coisa muito rápida, porque é importante que você também tenha alguma informação sobre esse elemento que é constante, né? A gente lida com isso praticamente 24 horas por dia. É claro que existe uma dimensão positiva do estresse, tá? Assim como existe uma dimensão positiva da tristeza, assim como existe uma dimensão positiva da ansiedade, que existe um limite para isso. Quando ultrapassa isso, é que a gente tem uma patologia. Então, a gente tem uma ideia de que o estresse ele é uma reação fisiológica e psicológica às exigências da vida. O estresse acontece na relação com o meio. Okay? E uma informação muito interessante é que o estresse ele pode ser não, ele é diferente de pessoa para pessoa. Okay? Vai depender muito da capacidade de resiliência da pessoa, da construção epistemológica da pessoa, das relações familiares, de ter aprendido a lidar com as tensões da caminhada da vida, então vai variar muito de pessoa para pessoa. A gente tem aqui alguns sintomas, né, que você pode estar depois lendo com um pouco mais de cuidado, né, alguns sintomas físicos que vão indicar o estresse, alguns sintomas psicológicos que vão também indicar o estresse, ok? Questões, né, mais bem explicadas, digamos assim, né, do estresse e o que pode ocasionar. Né? Então, por exemplo, né, o estresse também pode causar gastrite, né, pode gerar tensão muscular. Olha que coisa interessante, o estresse pode gerar queda de cabelo. Né? Então, você tem uma série de situações aqui, depois você vê isso com calma. Eu acho que... Tá. Aqui a gente tem algumas referências, né, como eu disse no início, além desses dois que eu já apresentei,
fenômenos psicossomáticos, até que ponto as emoções podem afetar a saúde, que basicamente o livro que eu usei para trabalhar essa aula, e o manual de psicopatologia da Elie Chenuot. Eu não lembro se no início eu falei o nome dela correto. Do Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise, né? Um livro muito, muito bom também. Do Zimmermann, que é o Papa, né? É o mais usado, Manual de Técnicas Psicanalíticas e também Fundamentos da Psicanálise. Pois bem, com isso a gente está encerrando a nossa conversa. Mais uma vez eu quero agradecer ao Betel brasileiro, a figura dos diretores, a Edinalva, que hoje se encontra de férias, e do Wellington, que está nos ajudando aqui com essa questão da tecnologia, porque eu sou completamente leigo, não? E eu espero ter atendido, não, as exigências da especialização, sentido da atividade, e espero ter contribuído também com algumas informações que podem ajudar você, né, em relação à necessidade de estabelecer um equilíbrio entre as questões emocionais e a sua estrutura física. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês.